Bom dia, pessoal. Bom, estou de volta com mais uma videoaula. Tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabiano, sou bombeiro e técnico de segurança do trabalho. Trabalhei numa gerenciadora há pouco tempo atrás, quase 2 anos e meio, onde eu gerenciava e fiscalizava aí obras de grande porte, né, na construção civil, construção e reformas de estações, passarelas, obras verticais, né? E daí surgiu a ideia de fazer esse vídeo para vocês, né? Principalmente focado aí em estudantes e a recém-formados em segurança do trabalho. Porque como eu tive a oportunidade de trabalhar numa gerenciadora, eu recebia diversos programas de segurança, né? As construtoras, elas tinham que apresentar para mim esses programas para que eu validasse aí, para que elas pudessem executar as atividades, né, na dependência da empresa a qual eu estava representando. E eu pude perceber que a grande maioria dos programas tinham os mesmos problemas. Mudavam-se as empresas, mudavam-se as consultorias, mudavam-se os profissionais que elaboravam esses programas, e as não conformidades que eu encontrava neles eram as mesmas, né? Se repetiam inúmeras vezes, né? E acabavam, né, reprovando os programas. Embora eu não seja um especialista, né, não me considero um especialista em elaborar programa de segurança, né, diferentemente, por exemplo, de um profissional que trabalha numa consultoria, né, que o dia a dia dele é visitar empresas, canteiros de obras, ele elabora diversos programas de segurança durante o mês. Esse é um profissional especialista. E eu recebia programas de segurança de consultorias famosas até em São Paulo, que eram uma calamidade, né? No mínimo, o cara copiava e colava e só mudava o endereço, porque não correspondia com aquela empresa que ele estava me apresentando, né? O PPRA dele e os programas não tinha nada a ver realmente com a parte física ali, né, do canteiro, da empresa, né, que ele estava me apresentando. Então, o que eu fiz? Falei, vou montar uma videoaula passando para vocês um pouquinho dessa experiência, né? As não conformidades mais comuns que eu encontrava quando analisava esses programas. Para quê? Para que vocês, quando forem elaborar o programa de vocês, ou eu vejo muitos técnicos aí recém-formados querendo abrir uma consultoria, querendo começar, né, a vender programa de segurança, para que vocês não cometam também esses erros. Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês o grande mal assim da construção civil hoje, na minha opinião, é a terceirização, né, do serviço. Então você tem uma grande empresa que pega uma obra e aí ela contrata uma empresa para fazer o piso, uma empresa para fazer a parede, uma empresa para fazer o chão, o teto, uma empresa para dar acabamento, uma empresa para colocar tomada, uma empresa para rosquear lá a lâmpada. Você chega no canteiro de obra, tem 50 subcontratadas executando atividades lá dentro. Para nós que somos da segurança do trabalho, isso daí, complica muito o nosso trabalho. Porque muitas vezes o que acontece? Você vai conversar com o dono daquela empresa, daquela subcontratada ali que foi né, que está executando os serviços ali. Ele tem 1, 2, 3 funcionários, ele nem sabe o que é um programa de segurança. Aí ele vira para você e fala assim, mas você está me cobrando, isso aí não existe, né? Eu tenho 1 funcionário só, tenho 2, nunca vi isso daí, não sou obrigado a fazer um PPRA. Aí você pega lá e mostra para ele na norma lá, tá aqui, ó, o item 9.1 da NR9, né? Essa NR estabelece o que? A obrigatoriedade na elaboração e implementação do PPRA por todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores. Ou seja, qualquer empresa, independente do número de funcionários, se ela tem 1, 2, 100, 200, todas as empresas têm que ter um PPRA, né? Tá aqui, ó, tá na norma. Outro item importante também, tá? Quais são os riscos, né, que vão entrar no PPRA? Eu recebo um PPRA aí com riscos que não tem nada a ver com o que diz a norma, né? E eu vou explicar isso daí para vocês, né? A NR9, ela fala o que para nós? Para efeito dessa NR, considera-se riscos ambientais, tá, os agentes físicos, químicos e biológicos, tá, existentes nos ambientes de trabalho, tá, que por função de sua natureza, concentração, exposição, né, o tempo de exposição que esse trabalhador vai ter com relação a esse tipo de agente pode causar algum dano à saúde do trabalhador, né? Então,
É todo tipo de risco que vai entrar no PPRA? Não, é só risco físico, químico e biológico, tá, pessoal? Nada mais do que isso. Vou explicar até para vocês aqui, ó, abrindo um parênteses aí, nas não conformidades que eu encontrava nos programas, e vocês vão entender por que eu estou mostrando isso aqui agora. É porque risco físico, né? O que a norma considera como risco físico? Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia que possam estar dispostas aos trabalhadores, como ruído, vibrações, temperatura, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, né? Esses itens aqui são os riscos físicos. Nós temos também riscos químicos, que consideram-se os agentes químicos ou substâncias compostas por produtos que possam penetrar no organismo através de, por exemplo, a via respiratória, né, poeiras, gases, vapores, névoas, ou até mesmo produtos e substâncias que em contato com a pele o organismo absorva essa substância, ou até mesmo aquele trabalhador possa ingerir, né, essas substâncias, e que todos esses compostos, essas substâncias causam aí um dano à saúde do trabalhador. Então, todos essas substâncias, esses compostos, são considerados riscos químicos, né? Por exemplo, o cara vai soldar lá, o trabalhador vai soldar, começa a sair aquele fumo metálico, né? Se o trabalhador inalar fumos metálicos, essa substância ela vai agredir, né, o corpo, né, a saúde do trabalhador, né? Então você vai ter que ter uma máscara. Isso são riscos químicos. Temos os riscos biológicos, né, que são bactérias, fungos, protozoários, parasitas, vírus, né, principalmente, por exemplo, ambulatório, onde você tem um lixo hospitalar, você tem um risco biológico aí alto. Esses são os riscos que vão entrar no PPRA. Aí você começa a pegar PPRA, onde o cara coloca risco mecânico, risco de acidente, risco ergonômico, né? Aonde que está na NR9 que você tem que colocar lá risco ergonômico, né, pessoal? Não existe na NR9 isso, risco ergonômico, né? Então eu recebia vários PPRA, eu nem olhava quando colocava risco ergonômico, né? Isso daqui não entra no PPRA, né? Então tome cuidado com o tipo de risco que você vai colocar no seu programa de segurança aí, no seu PPRA, tá? Bom, agora vamos ao que interessa. Vou comentar com vocês um pouquinho das principais não conformidades que eu encontrava que causavam a reprovação do PPRA, aí voltava para que essas adequações fossem realizadas, tá? Primeira coisa, quando eu recebo o PPRA, o que eu já vou olhar de cara? Os dados da empresa, né? Nome, endereço, grau de risco, número de trabalhadores e a data do PPRA, tá? Ou foi a primeira elaboração desse PPRA, ou ele já foi revisado, então eu preciso ver a data. Por quê? O item 9.2.1.1 da NR9, ele fala para nós que deverá ser efetuado sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, tá? Uma análise global do PPRA. Então, o PPRA ele tem validade aí de 12 meses. Todo ano ele tem que ser renovado. Tá? Não pode vir lá PPRA com 1 ano e meio, 2 anos que nem eram entregue para mim analisar. Pegava o PPRA, tinha mais de 1 ano, eu já nem vi o que estava nele, já devolvia. Entendeu? Então tome cuidado com isso daí. Tá? Outro problema muito comum nos PPRAs apresentados, falta de identificação do profissional que implementava o programa, que vai implementar o programa, né, na empresa ou no canteiro de obras. Só vinha o responsável pela elaboração do programa. Porque o que acontece? A grande maioria das construtoras, elas acabam contratando uma consultoria para elaborar o programa. Tanto aí está correto, não tem problema nenhum. Tanto é que a norma, ela fala que o empregador, ele decide quem é que vai fazer o PPRA. Tá? Não precisa ser um profissional de segurança do trabalho. Né? A norma, ela cita isso daí. Se você não lembra, dá uma lidinha na NR9 lá que você vai encontrar. Se o empregador quiser dar o PPRA para o porteiro da empresa dele fazer, se ele achar que o porteiro é capacitado para fazer, o porteiro da empresa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer um PPRA, tá? Essa pessoa vai ser destinada lá pelo empregador. Então, a construtora ou a empresa, ela passa para uma consultoria fazer o programa. E a consultoria vai lá e faz o programa, ela coloca lá o responsável pela elaboração do programa. Até mesmo no programa ela já coloca que ela já não é responsável pela implementação do programa, quem é responsável é a empresa,
tá? E aí ela vai lá e entrega o programa para a empresa. A empresa nem olha o que essa consultoria fez e já às vezes repassa, no meu caso lá, para a gerenciadora que vai verificar esse programa. E aí não vem a assinatura do responsável pela empresa, né? Eu não estou fiscalizando a consultoria, estou fiscalizando a consultora. Se ela passou o programa para uma consultoria elaborar, sem problema. Agora, ela tem alguém responsável da empresa tem que assinar o programa para mim ter certeza que o responsável pela empresa tem conhecimento do que está ali naquele programa. E eu preciso saber quem que vai implementar o programa. Não posso saber só quem que elaborou. Tem que ter o responsável pela implementação também. Tá? É uma obrigação da empresa. Tá aqui, ó, o item 9.4 da NR9, na parte que fala de responsabilidades, tá o 9.4.1, responsabilidades do empregador. Tá aqui, ó, estabelecer, implementar, tá, e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou da instituição. Então, a empresa, ela tem obrigação de implementar aquele programa. E eu preciso saber, né, precisa ter uma assinatura de alguém responsável da empresa lá, né, para mim saber depois até mesmo de quem eu vou cobrar. Tá? Porque muitas vezes a consultoria ela já até se isenta disso daí. Ela já até cita no programa, que ela só fez o programa. Ela não vai implementar. Tá? Então tome cuidado com isso daí. Bom, o terceiro problema muito frequente nos programas de segurança apresentados. O cronograma de ações em branco. Né? Tá aqui, pessoal, ó, o item 9.2.1. O programa de prevenção de riscos ambientais deve conter no mínimo a seguinte estrutura: planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. Tá? O cronograma previsto no item que eu acabei de mencionar, ele deve indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA. O cronograma ele tem que ser claro, ele tem que me dizer lá quais serão as ações, né? Quais serão os treinamentos, por exemplo, que a empresa vai fazer, e as datas, né? Os meses lá que vai ter esse treinamento. Aí o que acontece? A consultoria, ela elabora lá o cronograma, ela coloca os treinamentos, né, os cursos, ela coloca lá, ela faz lá, né, um cronograma, só que ela não preenche esse cronograma. Porque a empresa que tem que preencher, ela não sabe quando que o cara vai dar um treinamento de NR6, quando que ele vai dar um treinamento de NR18, né? Ela monta a consultoria, normalmente ela monta o cronograma e entrega em branco. E aí a empresa, o responsável pela empresa, vai lá e preenche. Mas como a maioria nem olha o que tá recebendo, eles já repassam os programas para nós em branco. Ou, no caso, quando não tem uma gerenciadora, fica lá o programa lá arquivado com o cronograma em branco. Aí você está na sua empresa, você recebe um auditor fiscal do MTE lá para fiscalizar a sua obra. Quando ele pega seu PPRA, seu cronograma está em branco. Aí você é técnico de segurança dessa empresa, você vai falar o quê para esse auditor fiscal, né? Então, tomem cuidado com relação ao cronograma do PPRA. A maioria deles dá um problema. Tá? Outro problema frequente aí, muitas vezes encontrados no PPRA, é a ausência de risco. Às vezes eu pegava lá alguma função, por exemplo, um armador, e vinha lá ausência de risco. Um carpinteiro, ausência de risco. Pessoal, como que pode um armador, um carpinteiro, ter lá ausência de riscos no programa? Não tem a mínima condição, né? Entendeu? Tá aqui, ó, o item 9.3.1. O PPRA deverá incluir as seguintes etapas: avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Né? Quem vai elaborar o PPRA tem que fazer lá a análise quantitativa, qualitativa. O Pernilongo quer participar da minha palestra. Tá aqui, ó, ele tá zanzando, tá querendo me morder. Mas não vai conseguir não, eu vou matar ele, velho. Mas ó, bom, continuando aí, vamos lá. Então, quem vai fazer o PPRA, você tem que fazer a análise qualitativa, né? Verificar quais são os riscos que esse trabalhador está exposto, e depois a quantitativa, você tem que quantificar esse risco, tá? E muitas vezes eu recebia ali funções de risco onde já estava lá a ausência de riscos, né? A gente sabe que, porra, tem risco, né, pessoal? Então tomem cuidado com isso daí. Outro ponto importante também que dava muito problema no PPRA, tá? A avaliação inconsistente das medidas de controle. Tá? O programa de prevenção de riscos ambientais deverá incluir as seguintes etapas. Isso daqui é o item 9.3.1 da norma.
implantação das medidas de controle e avaliação da sua eficácia, tá? Aí você pode estar se perguntando, pô Fabiano, mas como que você via que esse item estava com problema? Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, tá? Imaginem que eu recebi o PPRA, por exemplo, de um armador que fazia corte e dobragem de vergalhões. O cara trabalha com policorte, né? Ele tem ali um nível de ruído aí elevado. Aí no PPRA, no quadro lá de análise de risco, trazia para mim lá o armador, tá lá o risco de ruído identificado, tá? E aí a medida de controle colocava lá protetor auricular tipo plug ou protetor auricular tipo concha. Só que não vinha a medição do ruído que foi feito lá quando foi elaborado o PPRA. Você tem que fazer análise quantitativa, né? Aí, se eu estou recebendo um PPRA, você está me dizendo que aquele trabalhador, na onde ele trabalha ali, tem o risco de ruído, e que a medida de controle que você colocou lá foi um protetor auricular, ou o tipo concha, ou o tipo plug, e você não me deu lá o valor que você obteve lá na medição, como é que eu vou saber se esse protetor auricular aqui atende a norma ou não, né? Muitos PPRAs chegam sem as medições, aí o cara vira para você e fala assim, ah, mas tem uma brecha na NR, entendeu? Que aí eu paro e penso, pô, mas você é um profissional de segurança, você está elaborando um programa de segurança, um programa de prevenção de riscos ambientais, e aí você já me vem com essa, ah, na norma tem uma brecha que eu não sou obrigado a quantificar. Pessoal, pelo amor de Deus, né, cara, não seja um profissional desse tipo aí, né, pra mim é um lixo de um profissional, né, pô, você vai lá fazer uma vistoria de campo, poxa, faz as medições. Eu vim de um contrato agora, numa obra vertical, aonde uma empresa famosa aqui de São Paulo foi fazer um PPRA, tá, e ele chegou lá e não me mediu, não fez a medição na carpintaria e na armação. Falei, pô, qual é o ambiente aqui nesse canteiro de obra que tem mais ruído? Pô, a serra circular e a policorte, nesse canteiro específico. Foram os dois lugares que ele não fez a medição do ruído. Falou pra mim o quê? Que quando ele foi lá, a serra circular estava desligada. Meu, pelo amor de Deus, né, pessoal? Meu, pô, se joga lá da cobertura do prédio então, pelo amor de Deus. Pô, você acha que isso é desculpa? Falar pra mim que a serra tá desligada? Porra, vai lá e manda o cara ligar a serra, mano, e faz a fere lá, verifica lá quanto que tem de ruído. Então, nós temos lá na NR15 a tabelinha com os níveis de ruído, né, e com o tempo que o trabalhador pode ser exposto, né. Então, para que eu saiba, nós sabemos o que? Em média, tá, pessoal? Isso é uma média. O protetor auricular tipo plug, ele baixa aí, ele tem uma redução de aproximadamente 15 decibéis, o concha 25, mas depende. Então eu preciso que no PPRA, quando for identificado um risco de ruído, que ele me quantifique, que ele me fale quantos decibéis ele encontrou naquela área, para que eu possa avaliar, olha, o tipo plug, ele não reduz o suficiente, de acordo com a tabelinha da NR15, então ó, aqui vai ter que usar um tipo concha. Entendeu? Eu preciso dessas informações. Não dá para você apresentar um quadro de análise quantitativa sem a medição, né? Então tome cuidado com isso daí. E aonde você vai verificar, né, quantos decibéis, se esse EPI aqui atende? No CA do EPI. Né? Você vai pegar o CA do EPI para você ter as informações técnicas daquele EPI. Lá vai dizer lá quanto que ele reduz aí aproximadamente, quantos decibéis, tá? Não é assim, plug eu acho que é 15, concha eu acho que é 25. Não é do nada, não. Você pega o CA do EPI lá e dá uma verificada. Tá? Outro problema, né, que eu coloco aqui, muitas vezes chega no PPRA e me coloca lá que algum trabalhador está exposto a um risco químico e ele especifica o produto, né, e coloca lá medidas de controle, máscara, PFF1, PFF2, luva, né? E só. Pô, pessoal, como é que eu vou saber se aquelas medidas de controle atende, né? Ela consegue lá eliminar aquele risco que aquele trabalhador está exposto com aquele determinado produto que ele me colocou lá
no PPRA. Pô, só tem um jeito, eu preciso da FISP desse produto. Então, a partir do momento que você identifica um risco químico e você especifica um produto, pô, já coloca a FISP desse produto em anexo no PPRA. Né? O que seria a FISP, para quem não sabe? É a ficha de informação de segurança do produto químico. Essa ficha, ela vai passar para vocês a identificação do produto, composição do produto, características do produto, riscos de fogo, de explosão, informações sobre primeiros socorros, caso aconteça algum acidente, informações sobre tratamento de afluentes e os controles de segurança, os EPIs e EPCs. Então, quando você identificar um produto químico e você colocar lá na análise qualitativa e quantitativa, coloca a FISP do produto em anexo no PPRA, tá? Para que até a empresa que você está prestando um serviço possa fazer uma verificação ali para ver se realmente aquelas medidas de controle atendem à norma ou não, tá? Bom, continuando aí, a sexta não conformidade mais comum que eu encontro na análise dos programas de prevenção de riscos ambientais, na falta de localização e meios de propagação do agente, tá? O item 9.3.3 da NR9, ele fala que o reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens aí quando aplicáveis: a sua identificação, tá? Localização e possíveis trajetórias e os meios de propagação dos agentes, né? Eu preciso saber, a partir do momento que você me evidenciou lá que aquele trabalhador tem um risco, né, eu preciso saber como que aquele agente pode chegar até fazer algum mal àquele trabalhador, né? Aonde ele está, onde você conseguiu identificar aquele risco. Então, você tem que, detalhar essas informações, entendeu? Outro problema, a falta de função e número de trabalhadores expostos. O cara coloca lá, a análise quantitativa, lá coloca lá carpinteiro e coloca. Ele não me fala quantos carpinteiros estão expostos a esse risco. A norma, ela está aqui, ó. O item 9.3.3, novamente, o reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens, né, quando aplicáveis. Identificação das funções. Você tem que identificar, função por função, quais são os riscos que você encontrou e quantificar esses riscos. Determinado o número de trabalhadores expostos. Não é só colocar lá, às vezes, a função, quando colocam. Você tem que colocar lá quantos trabalhadores estão expostos aí, né? Eu tenho 5 carpinteiros, tenho 3 pedreiros, tenho 10 ajudantes, tá? Você tem que colocar lá o número de trabalhadores, tá? É uma exigência da norma, não é eu que estou exigindo. Bom, número 8, a oitava não conformidade, mais comum. Falta ficha dos CAs dos EPIs utilizados em anexo, né? Por que você precisa colocar lá fichas de CA dos EPIs em anexo no PPRA? O item 9.3.5.5, a utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as normas legais e administrativas em vigor. Como que eu vou saber que aquele EPI que você está colocando lá no PPRA, ele é um EPI legalizado, ele está de acordo com as normas? Eu preciso do CA, da ficha desse EPI, para verificar se ele está na validade, se ele não está vencido. Então é muito importante que as fichas de CA dos EPIs venham em anexo no PPRA também, tá? Outro problema, falta identificação dos EPIs de acordo com a função, tá? Item 9.3.5.5 da NR9. A utilização dos EPIs no âmbito dos programas deverá considerar as normas legais e administrativas em vigor, envolvendo no mínimo, caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores com a respectiva identificação dos EPIs utilizados para os riscos ambientais que eles estão expostos. Então, no seu PPRA vai ter que ter lá soldador, a lista de EPIs lá que ele é obrigado a ter. Carpinteiro, a lista de EPIs que ele vai ter. Armador, a lista de EPIs que ele vai ter. Você tem que identificar todos os EPIs de acordo com a função que aquele trabalhador vai ter que ter. Então você tem que ter lá a lista de funções, né? Qual o número dos trabalhadores, né, da empresa que você está fazendo o PPRA, entendeu? Não é só simplesmente colocar qualquer coisa lá, entendeu? Isso daí é um risco também muito comum encontrado nos programas.
E o último, tá? Que são as não conformidades mais comuns encontradas, o programa não se encontra no canteiro, né? Você chega lá no canteiro de obras, como eu já passei diversas vezes por isso daí, no gerenciamento e fiscalização de obras, e aí você pergunta, amigão, traz para mim lá os programas de segurança e o prontuário dos trabalhadores. Aí ele vira para você e fala assim, o PPRA você quer, o PCMSO, o PCMAT? Isso. Então, tá lá no escritório central da empresa. Né? Isso daí é clássico. Né? Pessoal, não pode. Os programas de segurança têm que estar no canteiro ou na empresa. Não pode estar na sede da empresa ou no escritório, se caso for uma construtora. E se chegar um auditor fiscal do MTE lá? Esses programas têm que estar à disposição da fiscalização e dos trabalhadores. Aqui, ó, o item 9.3.8.3, o registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados, tá? Ou seus representantes e para as autoridades competentes. Quem que é essa autoridade competente? É um auditor fiscal do MTE, que ele não vai avisar para você quando que ele vai lá. Entendeu? Então, os programas de segurança têm que estar no canteiro de obras, se for construção civil, ou na empresa, não pode estar em outro lugar. Entendeu? Tome cuidado com isso daí. Tá? Bom, pessoal, fechei um pouquinho aí as informações referentes ao PPRA. Eu vou falar alguns pontos aí referente ao PCMSO também. O PCMSO é bem menos, mas também a grande parte deles trazia alguns problemas básicos aí que eu vou colocar para vocês, tá? Bom, da mesma forma que eu falei do PPRA, para aquelas empresas subcontratadas, empresas pequenas, né, eles vinham falar para nós, né, para mim, olha, pô, não tenho PCMSO, não preciso disso daí, eu só tenho 1 ou 2 funcionários. Então tá aqui, ó, NR7, item 7.1.1. A NR7 estabelece o que? A obrigatoriedade da elaboração e implementação do PCMSO por parte de todos os empregadores ou instituições que admitam trabalhadores ou empregados. Conseguiram ver aí? Estão escutando a minha cachorra? É a Jolie. Todos os vídeos agora ela quer participar. Ela começa a esperar eu filmar e ela começa a latir direto. Vocês estão escutando aí? É ela. Viu? Um grande abraço para a Jolie. Está aparecendo aí nos meus vídeos. Bom, pessoal, vamos lá, continuando. Principais não conformidades verificadas aí no PCMSO, tá? Então, a primeira delas, elaborado ou revisado há mais de 1 ano, tá? Conforme eu falei que o PPRA serve para o PCMSO também, tá? O item 7.4.6 da NR7, ele fala que o PCMSO deverá obedecer, tá, a um planejamento em que estejam previstas aí as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. Então, todo ano, o PCMSO, assim como o PPRA, eles têm que ser atualizados. Chegava o PCMSO para mim com mais de 1 ano, eu já devolvia, já nem olhava. Então, fiquem atentos aí à data do PCMSO, tá? Segundo problema encontrado no PCMSO, assim como o PPRA, é a falta de identificação do responsável pela implementação do programa. Né? Vinha basicamente só a assinatura do médico da consultoria, e não vinha a assinatura do responsável pela empresa que contratou a consultoria, que é o responsável por implementar aquelas informações. Tá? Bom, o terceiro também, que sempre dava problema, né? Não vou falar para vocês a maioria, mas 20, 30% aí dos PCMSOs voltavam por causa disso daí, que são os riscos incompatíveis com o PPRA. Tá? O que a norma fala para nós? O item 7.2.4. Que o PCMSO deverá ser planejado e implementado com base nos riscos de saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Vocês acham o quê? Que o médico, por exemplo, ele vai lá no canteiro de obra, fazer uma vistoria no canteiro, ou lá na sua empresa, para fazer o levantamento dos riscos qualitativos e quantitativos para fazer o PCMSO? Né? Pessoal, o médico ele não vai, tá? Então o que acontece? Como que é feito o PCMSO? Né? Primeiro se faz o PPRA, faz o levantamento qualitativo, né? Ver quais são os riscos que tem naquele lugar, depois faz a análise quantitativa, né? Para quantificar esses riscos, né? Aí é fechado o PPRA, terminou o PPRA, aí você passa o PPRA para o médico coordenador,
ele vai ler o PPRA, vai verificar quais são os riscos que estão lá naquele canteiro, naquela empresa, e aí sim ele vai montar o PCMSO. Tá? Não tem como, né, um médico montar um PCMSO sem ter conhecimento do PPRA. E o que acontecia? Chegava o PPRA e o PCMSO da mesma empresa, na mesma data, aí o armador tem risco físico e químico no PPRA, no PCMSO ele não tem risco. Aí o carpinteiro no PCMSO tem risco de ruído, no PPRA não tem. Pessoal, está reprovado o programa. Né? O PPRA e o PCMSO eles se conversam. Né? Se o PCMSO é feito em cima do PPRA, como é que o quadro de riscos do PCMSO é diferente do PPRA? Não tem condições. Então, se atentem a isso daí. Tá? O quarto item eu coloquei em amarelo aqui para vocês porque ele não é uma não conformidade. Quando eu coloquei aqui, ó, falta de identificação dos médicos examinadores, é porque o que acontece? O item 7.3.2 da norma, da NR7, ele fala para nós o quê? Que compete ao médico coordenador, tá? Que é o médico responsável por elaborar o PCMSO, realizar os exames médicos ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado, tá, com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como o ambiente, as condições de trabalho e os riscos, né, que este ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Resumindo esse parágrafo aqui, o que o item 7.3.2 fala para nós? O médico, o coordenador, ou ele examina os empregados, porque ele tem conhecimento dos riscos, né, porque ele olhou o PPRA, ele elaborou o PCMSO, ou se ele não puder realizar os exames médicos nos trabalhadores, ele tem que designar um médico da sua confiança, que esteja a par dessas documentações. Então no PCMSO vai vir lá uma lista lá, de médicos examinadores. Quando você for analisar o ASO do trabalhador, não é qualquer médico examinador que pode examinar esse trabalhador. Aquele médico que atestou lá que o trabalhador está apto, ele tem que estar linkado, especificado aqui, ó, no PCMSO. Se ele não é o médico coordenador, tem que ter lá uma lista de autorização do PCMSO para poder autorizar ele a realizar o exame. Se no ASO desse trabalhador, esse médico que examinou não está evidenciado aqui no PCMSO, esse ASO não tem validade. Tá? Para você que está estudando e se formou agora, se você não tem muito conhecimento a respeito de prontuário de trabalhador, entra no meu canal, eu tenho uma videoaula sobre prontuários. Lá eu explico certinho quais são todos os documentos mínimos aí que você tem que exigir e como que você pode avaliar esses documentos para poder fechar lá o prontuário do trabalhador certinho. Então, entra no canal lá e dá uma olhada nesse vídeo prontuários. É um dos vídeos mais importantes que tem no meu canal. E a grande maioria dos profissionais ficam batendo cabeça aí. Quando você pega o prontuário do trabalhador, sempre tem problema. Então, dá uma olhadinha no meu canal lá a respeito do vídeo sobre prontuários. Bom, continuando aí a não conformidade comum no PCMSO é o cronograma em branco. Né? O mesmo problema do PPRA. Né? A consultoria faz, manda para a empresa em branco para que a empresa preencha o cronograma e a empresa simplesmente nem olha o que a consultoria acabou montando lá e fica o cronograma em branco. Né? O item 7.4.6 da NR7 ele fala para nós que o PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano. Então tem que ter um cronograma lá evidenciando quais são as metas, os treinamentos, né, o que a empresa vai fazer aí referente aos trabalhadores, né, o que ela vai ministrar ali para aqueles trabalhadores durante o ano. Esse cronograma ele não pode estar em branco, ele tem que estar preenchido. E o que mais acontecia era passar para nós o cronograma em branco. Tá? Aqui são as referências bibliográficas, NR9 e NR7. Tá? Aqui são meus contatos aí. Pessoal, com um recadinho que eu queria passar para vocês é que todo o material que eu disponibilizo aí para quem está inscrito no canal e me manda e-mail é tudo gratuito, tá? Eu não cobro nada, diferente daí da maioria dos canais que eu vejo no YouTube, né? O pessoal aí cobrando para mandar material. Aqui é tudo de graça, tá? A minha intenção aqui é conseguir, né,
compartilhar um pouquinho de experiência que eu tenho na área, né? Com vocês que estão se formando agora, porque eu, quando me formei, tive uma grande dificuldade em conseguir material, né? Não tinha videoaulas que nem essa que eu estou montando para vocês. Se eu tivesse videoaulas assim, bem práticas, né? Pô, teria me ajudado muito. Então o intuito aqui é só ajudar, poder compartilhar aí um pouquinho de conhecimento aí que eu consegui no meu trabalho. Se você que gostou do canal, pô, curte os vídeos, compartilha meu canal, né? Me ajuda a divulgar o canal. Eu não vou ganhar nada com isso daí, tá? Não cobro nada. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é isso daí. Quem curtiu, quem gostou, curte, comente, compartilha, ajuda a divulgar o canal. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que essas dicas aí ajudem vocês aí na elaboração dos programas aí. Até a próxima aí com a videoaula. E fica ligado no meu canal aí que eu sempre estou colocando novidades. Um abraço a todos aí.